Olha só, o doutor Hélio já entrou. Boa noite, Andréia. Oi, Álvaro. Tudo bom? Oi, ainda não. Olá. Ainda não Tá conectando aqui. tá conectando, mas já estou escutando o doutor Hélio. É, o meu sinal tá cheio aqui, então acho que Meu também, mas é só, já vai aparecer. é agora. Aê, Tudo tudo bem? bom? Tudo Tudo bem. bom? Tranquilo. Ó, todo mundo aí Semana falando. agitada, né? Semana agitada, muitas Corrida, lives. né? Muitas lives. Tudo Hoje é bem. a, hoje é a quarta, doutor Hélio, Uhum. Ontem foi meu amigo, né? doutor Lívio. Então foi o doutor Lívio. Ontem foi um bate-papo, uma conversa Uhum. que 1 hora foi pouco. E hoje eu acredito que vai ser do mesmo jeito. Terça-feira foi com a Renata. Uhum. A segunda-feira a Letícia falou com o Saulo, lá da Lupa, né? Sobre Uhum. habilidades de estudos. Na Uhum. verdade, na terça foram duas. O Bruno falou Uhum. também sobre gamificação. Uhum. Entendi. Olha, o pessoal tá entrando. O doutor Hélio é assim, gente, é pontual absurdo. Tem que ser, né? Tem que ser. Compromisso é assim. Exatamente. Ó o Ah, Mechan, ó o Mechan, ó o Mechan. o doutor Hélio tá com a canequinha lá, ó. Ó o Isso Mechan. aí. O Álvaro, doutor Acho que tem um Hélio, é negócio aqui uma. também. Acho que Isso aí, o doutor Hélio tá é. todo. Olha que legal. O Álvaro é um rapaz que acompanha a gente, ele é lá da AMA. Hum, E aí ele sempre está acompanhando as lives, aprendendo. É uma pessoa, é um menino muito querido. Um menino não, um homem já, né? Porque já tem quase 20 anos. muito Ah, bem. olha, celebridades chegando aí, doutor Hélio. Nise, Nise Quem é essa Portela, Nise? não Quem é? sei. Tem muito tempo que eu não conheço, que eu não vejo essa moça, viu? A A Cris também, Letícia. Oi, Letícia. Letícia, a Ju. Juliana. Então vamos lá, gente. Primeiro agradecer ao doutor Hélio, porque eu sei da agenda, né, do doutor Hélio, vai ser difícil falar. Ontem eu até comecei, doutor Lívio, aí acho que da terceira vez já foi Lívio, então. Ah, Mas eu claro. sei da agenda do Hélio, que Uhum, é muito corrida, ou está atendendo, ou está escrevendo, ou, enfim, assessorando, né? É super requisitado aí, fazendo várias palestras. Então, a gente só tem a agradecer e não tem como passar por essa semana sem escutar o doutor Hélio um pouquinho, né? Não é arroz de festa, como alguém que está aí diz, né? A esposa diz, então são assuntos importantíssimos. Muitas pessoas já conhecem, mas eu vou falar um pouquinho. O doutor Hélio, ele é neurologista da infância, ele também é neurofisiologista, tem vários artigos publicados, uma carreira vasta aí, né? É membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Ah, é, quer falar mais? Está hoje no Instituto de Neurologia de Goiânia e no Centro de Reabilitação do Dr. Henrique Santilo, né? E já andou por esse Brasil para chegar aqui, né? Ixi, Ainda bem que chegou aqui, né, doutor Hélio? Para nossa já, sorte. já caminhei um pouquinho. Saí de Pernambuco, fui para São Paulo, e aí vim bater aqui. Nós tivemos essa sorte. E aí, o Hélio, ontem mesmo, várias perguntas ficaram na live, né, comigo e com o Lívio, inclusive assuntos como TDAH ou outras comorbidades, deficiência intelectual, né, 1 hora foi pouca. Uhum. Quando eu pensei nesse assunto, eu pensei justamente nas 2 últimas semanas de alguns casos que vão aparecendo, inclusive um caso que foi bem marcante, que a gente, às vezes, eu mesmo olhar e falei, isso aqui é TEA, é TDAH, é TOD, ou tá só precisando de um auxílio na família para manejo comportamental. Então, eu acredito que é algo que aflige muitas famílias e dúvida, né, de questões de diagnóstico. Então,
queria que você falasse um pouquinho, né? TDAH ou TEA e TDAH. Como que é isso? Bom, obrigado, Raquel, pelo convite. Um prazer falar contigo. Cumprimentar aí o povo que entrou. Doutor Lorimer Carneiro acabou de entrar. Um abraço, Lorimer. É um assunto bem pertinente e a gente pode começar fazendo uma avaliação de dois aspectos assim dessa pergunta. Primeiro, sobre se TDAH ou TEA ou então TDAH e TEA, né? Então, a gente sabe, o TDAH ele é uma das principais comorbidades dentro do transtorno do espectro do autismo. Alguns estudos apontam, são vários estudos sobre isso, mas alguns vão de 60% até 80%, 84%, o que para mim é um pouco mais exagerado. Então isso depende muito da metodologia do estudo. Eu acredito muito mais numa cifra entre 60% e 70%. Então, antigamente existia aquela coisa assim, não se deve fazer diagnóstico de TDAH no TEA, porque esses sintomas fazem parte do TEA. E hoje não, a gente sabe que isso e cada um tem critérios bem estabelecidos. E se você tem uns sintomas bem específicos que cumprem os critérios do TDAH dentro de um paciente que já tem diagnóstico de TEA, esse diagnóstico pode ser feito sem nenhum problema. Existem algumas particularidades, né? Não só no TDAH isolado, mas como no TEA com TDAH, você não vai fechar um diagnóstico de TDAH numa criança de 2 anos, uma criança de 3 anos. É sempre bom lembrar que o diagnóstico mesmo confirmado de TDAH, ele é mais tardio, né? Teoricamente é a partir dos 6 anos. Alguns já hoje consideram um pouco menos. Isso existe uma explicação fisiológica para isso, né? Os circuitos frontais, né, responsáveis principalmente para essa área da frente aqui, que a gente chama do córtex frontal anterior, ele amadurece tarde, né? Então, até os 6 anos, essas vias elas vão estar mais bem definidas. E então, até lá, a gente costuma falar assim que o paciente ele é candidato a TDAH. A gente pode descrever o comportamento, a gente pode analisar o comportamento desatento, mas não fazer aquela categorização de que o paciente tem TDAH. Existem muitos casos que a criança é imatura, ainda ou por questões comportamentais, e a gente suspeita TDAH e ao longo do tempo isso vai naturalmente melhorando. Como você bem sabe também, que você é neuropsicóloga também, região frontal está muito ligado com funções executivas, né? Então, funções executivas têm tudo a ver com as duas situações, né? Principalmente por questões de planejamento, né, do que você vai fazer, controle inibitório. Controle dos impulsos, né? Controle dos impulsos. Então, esse diagnóstico ele costuma ser mais tardio. Mas, né, quando a gente consegue ver que aqueles sintomas que aquela criança está apresentando são mais além do que aquela desatenção habitual que existe no TEA, né, aquela desatenção meio seletiva, e você vê que aquela desatenção, aquela incapacidade de manter um foco durante um tempo sustentado e que está causando prejuízo, né, que faz aquela criança perder uma oportunidade de aprendizado, facilmente dá para pensar num diagnóstico. Se a criança tiver certa idade, TEA com TDAH. Se não tiver certa idade, a gente descreve o comportamento, pode ser um candidato ao TEA, mas a gente pode já pensar e abordar dessa maneira. O outro prisma que é interessante é quando existe essa questão se é TEA ou TDAH. E eu acho uma das coisas mais difíceis, às vezes, de diferenciar numa idade pequena. Então, eu costumo falar, assim, eu já falei isso em algumas aulas, né, que para mim o que mais é difícil, às vezes, diferenciar numa criança lá com 2 anos e meio, que tem um atraso importante de linguagem e apresenta este comportamento desatento, inquietação, hiperatividade, comportamento hipermotor. Ele, às vezes, pode evoluir para um TDAH, e isso a gente vê na prática, né? Então, muitas vezes, a pessoa come bola, faz um diagnóstico de TEA,
mas é tão caprichosa a diferença, precisa um olhar bem treinado e às vezes muito tempo de observação da criança para você ver que aquela desatenção que a criança apresenta está muito mais diferente do que aquela que o TEA apresenta, aquela coisa assim da criança não conseguir focar numa atividade específica, né? Às vezes a criança com TEA, pelo contrário, ela fica horas numa atividade, com hiperfoco, né? Comportamento repetitivo, e a criança com TDAH ela tem uma tendência a não focar em nada, né? Passa um pouquinho, já passa para outro, e até o contato visual pode ser diminuído, e aí é que pega muitas vezes, porque a criança com comportamento desatento hiperativo com 2 anos e 3 anos, ele não vai te olhar também, porque ele não tem o menor interesse, ele não tem o menor interesse de perder tempo, né, nessas interações sociais, porque o cérebro dele está ali a 1000 e ele quer cada vez mais explorar mais coisas, né? Então, eu acho que talvez é um diagnóstico mais difícil de fazer. Crianças que têm atraso de linguagem, que vão evoluir para um TDAH e já apresentam comportamento desatento e hiperativo nessa faixa etária, para uma criança que tem TEA. A Letícia, inclusive, ela falou exatamente isso. Ela falou, olha, eu acho que vocês deveriam falar também sobre DEL, que são as crianças que têm também o distúrbio específico de linguagem. De linguagem, exatamente. Onde que entra aí, né, nesses 2 transtornos? Eu falei, olha, na verdade, às vezes eles entram nos 2 transtornos também, né, doutora Hélio? Exatamente. Muitas vezes, né? Como eu falei, assim, né, quando esse transtorno de linguagem ele está numa presente, não só naquela maneira assim mais expressiva, né, que a gente costuma mais ver, mas também quando a gente percebe que há também um comprometimento da linguagem receptiva, né, na capacidade de ouvinte, e ainda mais por cima há esse comportamento desatento e hiperativo, é muito difícil assim fechar um diagnóstico. Eu nesses casos eu prefiro realmente intervir, né, e fazer uma segunda avaliação com mais calma, ouvir a opinião dos profissionais que vão acompanhar essa criança para poder a gente fundamentar mais o diagnóstico. Muito desses casos, talvez, Raquel, até é interessante entrar nesse tema, né? Uma coisa vai puxando a outra, daquelas questão do sair do espectro, né? Então, às vezes quem sai do espectro, né? Eu acredito que possa sair do espectro, tá bom? Se for feita uma intervenção precoce, não, mas talvez uma parcela desses pacientes assim que saem muito rápido do espectro, né? Muitas vezes não apresentavam realmente TEA, aí sim poderiam ter um distúrbio mais comprometedor da linguagem associado a comportamento desatento e hiperativo. Inclusive, a gente falou muito sobre isso também, né? É possível, doutor Hélio, eu acho que é algo, inclusive, que os pais perguntam muito, né? Estereotipias, né? É um comportamento que é muito relacionado ao TEA, mas que também algumas crianças com outros distúrbios até certa idade, elas podem apresentar, né? O TDAH, ele pode apresentar isso no início do desenvolvimento também? Pode, sim. Foi ótimo você ter falado nesse tema. Assim, as estereotipias, elas podem estar presentes não só em crianças com TDAH, em crianças com atraso de linguagem e crianças típicas. Né? Existe até tá lá no DSM, né? Um transtorno dos movimentos estereotipados. Não sei exatamente se é esse o termo, assim, mas são crianças alguma coisa assim. São crianças que não tem nada em relação à interação social, interagem super bem, mas fazem estereotipia, né? E isso chama muito a atenção, né? Porque há um aumento da conscientização do autismo, que bom que há. As pessoas focam muito nas estereotipias e quando vê uma criança estereotipando, já há quase que um direcionamento para o diagnóstico de TEA. Então, a estereotipia ela pode estar presente em quem tem TDAH, pode estar presente em distúrbios de linguagem e ela pode estar presente em crianças típicas. Né? Alguns estudos mostram que entre 18% a 25% das crianças podem ter em algum momento da vida estereotipias. E a abordagem acaba sendo a mesma que vocês, analistas do comportamento, nos ensinam, né? Quer dizer, se a estereotipia ela está deixando de... está causando algum transtorno físico, né? É como se machucando, ou ela está competindo com um momento de aprendizado, ela deve ser abordada com umas técnicas da análise comportamental. Exato.
Perfeito. E, doutor Hélio, algumas outras questões nos chamam muito a atenção, né? Essas questões do diagnóstico precoce. Para o TDAH, a gente sabe que diagnóstico precoce, inclusive tem uma fala do senhor que eu abordei aí, acho que foi na live de ontem, né? O tempo... Tempo significa prognóstico. É isso. Isso. Essa frase aí foi uma frase de bastante É, impacto, né? foi no seminário do Rio Te Ama Do que a Rio, gente... a gente Isso. viu. A gente viu lá na área. Aham. E para o TEA ou para o TDAH, o que é mais importante essa questão do diagnóstico precoce? Aham. Né? Eu penso Quando... mais no TEA ou no TDAH? Então, né, Raquel, assim, em relação ao TEA, eu acho que é fundamental isso. Até quando eu vi a live o tema da live do livro, eu falei assim, Raquel, podia ter me chamado para essa, né? porque eu falo muito, né, de diagnóstico precoce. Mas a gente vai falar aqui também. Porque é o que eu tenho falado, basicamente, né? Eu participei, acho que, de 3 congressos consecutivos, assim, falando de diagnóstico precoce. Porque não tem como, né, o doutor Hélio, fugir disso, né, de diagnóstico precoce. E a gente te vê na prática que o diagnóstico precoce ele faz toda a diferença. A abordagem precoce, né, melhor dizendo, a partir de um diagnóstico precoce. E hoje a gente consegue fazer diagnóstico com uma certa segurança a partir de 16 meses de idade. Isso é um dado assim, muito bacana que saiu num paper feito por pessoal da Universidade da Califórnia, por o Eric Kurchesny, que é um dos caras que mais escrevem sobre autismo no mundo. Ele fez um trabalho muito interessante que ele e o grupo dele avaliaram crianças com sinais de alerta já no primeiro ano de vida. E eles acompanharam essas crianças consecutivamente até os 3 anos de idade. Eles queriam responder a seguinte pergunta: com que diagnóstico, com que idade a gente consegue fazer um diagnóstico preciso, seguro, confiável, e que aos 3 anos a gente vai ver se a gente acertou ou errou, né? Então, quando eles faziam a partir dos 12 meses, esse número era 60 e poucos %, aí foi aumentando. Então, o número-chave, o número símbolo foi 16 meses. A partir do momento quando você consegue fazer um diagnóstico bem feito com 16 meses, a chance desse diagnóstico estar correto, ou seja, se confirmar aos 3 anos, é 83%. Perceba que 17% ainda está fora. Então, casos vão passar, né? Porque 16 meses realmente é uma idade muito precoce ainda. A gente sabe que algumas crianças começam a manifestar mais tardiamente. E é lógico que é uma equipe também muito treinada, muito tarimbada. Tem que ser bem treinadinha mesmo, para olhar exatamente aqueles pontos, né? É lógico que tem que ter um olhar treinado, né? Então é diferente, né? Isso quem fala muito é o Paulo, né? Liberalesso, que a pessoa que faz isso todo dia, vê todo dia crianças no espectro, tem muito mais chance de fazer esse tipo de avaliação com muito mais segurança do que uma pessoa que faz tudo, né, e eventualmente vê uma criança com um atraso do desenvolvimento. Então acho que esse ponto é fundamental assim, em relação ao TEA. Em relação ao TDAH, só para essas questões de diagnósticos, né, que eu falei, que o diagnóstico é feito mais tardiamente, mas mesmo no TDAH puro, mesmo se a gente confirmar o diagnóstico, mesmo se a gente estiver lidando apenas com crianças com sinais de TDAH, vamos chamar assim, a abordagem também passa a ser interessante, né? Mesmo uma abordagem de orientação parental, uma abordagem da escola, né? Sobre algumas... Às vezes são questões tão simples assim, né? Porque quando a gente está lidando com crianças com TDAH puro, né? Sem outra comorbidade, numa idade tão precoce, as crianças são muito, muito rápidas, né? Muito inteligentes. Sim. Às vezes, né? Às vezes a gente até brinca, né? Esse daí tem o TDAH do bem, né? Que é aquele Sim. menino rápido, ligeiro, né? Que responde tudo rápido. Mas aí eu falo para as famílias, no início é assim. Eu ia falar isso agora. No início até que dá para ir, mas... Quando aquela matéria começar a ficar um pouco mais complicada, ele começa a ficar para trás.
Mas nesse início, né, muitas vezes eles acham tudo muito banal, aprendem com muita facilidade. E aí coisas simples, né, como aquela história de que ele acaba de fazer e aí se levanta e vai atrapalhar os coleguinhas, né? Então, isso depende muito da criatividade da professora, né? Chamar ele para ser o ajudante, dar mais tarefinha para ele, enfim. São coisas tão sutis, né? E em casa também, uma simples preparação do ambiente, né, para um momento de fazer tarefas também é muito importante, né? Desligar a televisão, desligar Perfeito. um brinquedo que está fazendo barulho, né? Criar uma rotina, né, para o estudo, né? Criar uma rotina, né? Tirar os distratores da frente dele, né? Usar estratégias, né, de compensação, economia de fichas, enfim. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer. É lógico que ninguém vai fazer, indicar abordagem cognitivo-comportamental numa criancinha de 3, 4 anos e tudo. Mas a abordagem de orientação parental e de orientação familiar, ela cabe muito bem, mesmo quando a gente não confirma um diagnóstico, né? Porque ele é mais tardio. É que nem a Praxis fala, né? A Praxis fala, acho que a Renata está aí ouvindo, né? A Praxis fala um diagnóstico tardio, né? Outro dia desse o Max me mandou um post, eu achei tão legal, assim, que ele falando, para você fazer diagnóstico da Praxis fala, a criança tem que falar. Achei tão interessante isso, né? Quer dizer, Legal. precisa critérios, né? Antes disso, você pensa, né, que pode ser a praxia de fala, quer dizer, eu não faço diagnóstico, né? Quem faz o diagnóstico da praxia de fala é o fonoaudiólogo, então, mas a gente consegue pelo menos sugerir que pode haver e aí manda para o especialista avaliar. Sim. Engraçado, né, doutor Hélio, que o senhor está falando aí de várias questões que teve uma hora que eu falei assim, ó, eu vou deixar ele terminar, mas assim, parecia mais um analista do comportamento falando do que um médico, né? A Letícia tá ali, distante, e ela falando assim, balançando a cabecinha, né? E falando assim, ele falou tudo. Falei, tá mais do que um analista do comportamento do que um médico. Mas às vezes essas questões parecem simples, mas a gente sabe que no dia a dia os pais sofrem muito, né, com isso. Os pais de crianças com transtorno de déficit de atenção, eles têm muitas dificuldades, né? A gente escuta, a gente tem aqui alguns que são aqueles, a gente fala, os TDAHzão, né? A gente até brinca assim. Então, eles apresentam muitas dificuldades para sair para locais públicos, festas, né, para alguns locais. Então, porque realmente é uma criança que não é só aquela criança mais agitadinha, mais espertinha, não, ela realmente tem uma dificuldade de controlar os impulsos mesmo, né? Vou te contar uma historinha que eu contei para algumas famílias assim recente, né? Até vou cumprimentar minha amiga Natália Spinelli que entrou é a Natália. Grande fonoaudióloga. E então assim, às vezes as famílias chegam naquela situação assim, né? Para consulta, inclusive com o que você me perguntou. E aí, doutor, é TDAH ou TEA? Aí eu falo assim, tem tudo para ser TDAH. Aí as famílias fazem, ufa. Aí eu falo, não, nada disso. Dependendo do caso TDAH, você pode ter muito mais trabalho do que o TEA. Né? Então, eu já vi casos assim, absolutamente dramáticos, né? Famílias absolutamente destruídas por conta de um TDAH, né? Porque dá muito, muito trabalho. E o TDAH é uma bola de neve, todo mundo sabe. Se o menino tiver um TOD associado, isso pode evoluir para um transtorno de conduta. Depois nós dois precisamos conversar, inclusive, sobre um caso desse que eu acho que eu nunca vi até então. Realmente é um caso que... E aí entra toda aquela questão familiar que... A família... TDAH não tem cara, e aí alguma das famílias não aceita o diagnóstico, aí não participa, e aí o tratamento não funciona, e aí a bola de neve vai crescendo, e aí você pode ter realmente famílias destruídas, assim, por conta de um TDAH grave, separação, né? Muito complicado isso. Então, assim, não é ufa, né? Às vezes, TDAH ou TEA, TDAH, ufa, não. Às vezes, TDAH dá mais trabalho do que o TEA. E se ele tiver associado ao TEA, também.
A gente viu alguns vídeos essas semanas falando sobre TDAH e TEA, né? Eu converso às vezes com o Dr. Guilherme também, que ele fala muito sobre isso, né? Dr. Uhum. Guilherme lá da Qual não? USP, então ele fala Qual? muito sobre TDAH e TEA. E eles falam muito dessa questão, né? Quando está muito na dúvida, quando é bem pequeno, pensa mais se você se tem algo de TEA, Uhum. né? Para você intervir logo, intervenção é precoce, e Isso. depois TDAH a gente pensa lá na É. frente, Uhum. mas a intervenção muda, né, o doutor Hélio? Uhum. Se for ou TDAH ou TEA, Sim. ou se É. tiver as duas É aquela, associações é juntas. aquela coisa assim, se você não definiu bem o quadro, né, e você faz uma intervenção precoce, né, você faz uma intervenção e a criança tem uma melhora assim espetacular, assim, muito provavelmente, talvez você estava diante de realmente uma criança que vai evoluir como TDAH, né? Quer dizer, você muda uma, isso pode acontecer no TEA também, né? Assim, a gente tem falado muito sobre Sim. isso, assim, quer dizer, tem alguns casos, né, em que o TEA, a genética, ela é determinante, ela é 100%, né? Então, nada do que vai acontecer no ambiente vai mudar. Aquela criança vai ser TEA. É aquela criança que já, nos primeiros dias de vida, já não olha no olho da mãe, né? Quando vai pegar no colo, chora tal. Então, essa genética, ela determina. Essa genética determinante, Raquel, hoje em dia a gente vê que isso vai até 15, 20, e alguns estudos até 25% dos casos de TEA. Na grande maioria, né, 80, 85% dos casos de TEA, a genética ela empurra, a genética ela predispõe, lógico, associadamente a vários fatores ambientais que a gente tem risco. Então, nesses casos em que a genética empurra, né, em que a criança, digamos assim, está no misto assim de genética e ambiente, né, é aquela coisa assim do copo está quase vazando, mas ainda não está vazando, muitas vezes, e a criança está mal orientada, na frente de uma tela o dia inteiro, né? E aí você consegue realmente, com a intervenção precoce, com a orientação parental, você consegue mudar aquela trajetória, né? Aquelas vias neurológicas que estavam sendo reforçadas, vamos dizer assim, a via da repetição, a via do interesse restrito, a via de mão única que a tela dá, né? Totalmente contrária à interação social normal, que é uma via de mão dupla, né? Você consegue, de repente, esquecer essa via, e aí a via que não está sendo reforçada, ela acaba desaparecendo. Isso é a base do neurodesenvolvimento, né? Até os 3 anos de idade, quando acontece a primeira Perfeito. Falar sobre isso. Isso. Poda neuronal. E você consegue pavimentar a via correta, né? Então, mesmo crianças com TEA, né, isso pode acontecer, né? Aquele TEA que a genética deixa acontecer isso, né? É. E a mesma coisa, assim, cabe o raciocínio, né? Quando você tem essa distinção entre TEA e TDAH, não sabe o que é, uma abordagem correta, onde você vai também trabalhar a orientação parental, né? Orientar sobre o uso de tela, e de repente a criança desabrocha de uma maneira tão rápida, passa a olhar nos olhos, começa a ter interesse, assim, talvez é porque, na realidade, ele tinha um TDAH. Agora, até uma coisa que a gente pode falar mais para frente, né, que é essa genética das duas, né? Era a minha pergunta agora. Era a minha pergunta, porque eu ia falar assim, olha, É, doutora, é o seguinte, aqui na prática, o que que a gente observa, né? Eu acho que a gente pode até fazer depois uma pesquisa aqui. Então, a gente pode pegar a mesma criança, eu ia te fazer a pergunta do determinante hereditário ou genético, né? Hereditário nem tanto, mas do componente genético. A tela, por exemplo, isso aí a gente sabe, já tem alguns estudos, né? Eu nem sei da última vez que a gente falou, eu sei que você estava estudando muito sobre isso, mas mesmo eu pego 2 crianças que estavam assim, com quase diagnóstico fechado, retirou tela, eu coloquei a mesma qualidade e quantidade de horas de intervenção. Uma reage rapidamente à intervenção, tem aquela melhora, a curva cresce rapidamente. A outra, nem sempre. Eu sei que uhum, tem várias outras variáveis, mas tem alguma outra questão aí que não são as variáveis que a gente consegue observar. Eu uhum. poderia falar num componente genético?
Com certeza. Acho que é tudo a ver com o que eu falei sobre isso, né? Sobre a carga, né? O peso que a genética tem sobre determinados casos. Essa questão sobre esse enriquecimento do ambiente, né? Como as pessoas têm chamado agora, né? Que entra Sim, tudo, né? Orientação parental, orientação sobre uso de sim. tela, né? Ele é fundamental para exatamente a gente checar esses casos. Uma pesquisadora americana, ela até entrei em contato com ela, porque eu estava interessado na época sobre isso. Ela está fazendo uma linha de pesquisa nesse sentido. Assim, ela vê crianças que chegam, né, para avaliação, e ela faz uma análise exaustiva sobre tempo de tela, sobre tempo de situações em que o ambiente ele é muito pobre do ponto de vista de estímulo da interação social. Mas principalmente a tela é o que é mais frequente, mais comum. E aí essas crianças são submetidas à abordagem e muitas delas fazem com que esses tais sintomas desapareçam. Né? E o título do artigo dela é exatamente o que tem se chamado de autismo digital, uma coisa assim, não me lembro se é Ah, a bem, gente já deu uma né? olhada sobre isso também. Desse É. termo, né? Que são autismo-like, os sintomas de autismo-like em crianças submetidas a uma hiperexposição à tela, e quando você melhora esse ambiente, você consegue regredir esses sintomas. Evidentemente, né, nesses casos, é óbvio em que a genética ela não é determinante, né? Ela está ali só empurrando, né? Eu sempre brinco para algumas famílias, eu falo o seguinte, ó, Sim, tem crianças que você criar dentro de uma caverna, ela vai evoluir bem, não precisa de estímulo nenhum. Outras, perfeito. amigo, outras você vai ter que estimular, você vai ter que empurrar, né? E não tem jeito. Eu sei que a gente está vivendo numa pandemia, a situação não está fácil para ninguém, mas não tem jeito. Pois filho no mundo é uma responsabilidade, e a responsabilidade é da É, gente de conduzir. perfeito, Hélio. Perfeito. Estou aqui já pensando, o Bruno, acho que ele está aí. Os meninos falaram, eu acho, Hélio, que a gente tem que marcar ó, tá vendo? Mamãe, ó, acho que ela já pensou no que eu Uhum. ia falar, porque os meninos, não sei se você conhece, mas depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Do grupo D20, a gente está conversando muito com eles, porque o grupo de habilidades sociais, a gente é liderado pelo Bruno, viu, Bruno? Se eu falar Hum, alguma bobeira, você fala aqui. Então, a gente está trabalhando com gamificação uhum, e RPG. uhum. E a gente deu uma passada na literatura, estudou essas questões de gamificação. E aí eles, ó, o Bruno tá aí, eles Tô vendo. inclusive me fizeram essa pergunta, né? Uhum, Eu falei, olha, é o seguinte, o doutor Hélio sabe muito dessas questões, depois eu posso até pedir algumas indicações, mas vários artigos já mostram, né, que é, a tela em excesso é, ela é prejudicial, né? é. Por várias questões. É Uhum, lógico que eu não vou falar que ela causa, ela uhum, não tem uma relação causal, né, Hélio? uhum, Então uhum, a tela causa autismo. uhum, Não é isso, mas não uhum. crianças que são, a gente sabe, a gente tem várias, não só nós, né? Se você passear até antes da pandemia, que agora a gente virou filhinho da caverna, né? Se você passear no shopping, você vê crianças no colo ainda, almoçando com uma tela, né? Com o Uhum. celular. Então, isso hoje é muito frequente, né? É isso, Raquel. Acho que tem tudo a ver. Ah, é fundamental que as pessoas entendam assim que não é que a gente tem que abominar a tecnologia. Eu acho que existe um bom uso da tecnologia, Exato. né? Principalmente essa tecnologia que a criança faz sozinha e numa idade que não tem nenhum sentido, né? Então, todas as academias de pediatria, de neurologia infantil, eles recomendam realmente que a criança até 2 anos não deve ser submetida a Zero, nenhum zero tempo de zero. tela, né? Porque essa tela ela não é um estímulo, né? Então existe até houve até um movimento na França há alguns anos atrás de banir determinados desenhos, né? Por conta de uma falsa indicação de que era estimulante, né? Então tal
né? Vamos assistir Baby TV, vamos assistir Galinha Pintadinha, né? E achar que isso vai ser um estímulo, porque isso vai contra toda a base, né, da neurofisiologia, no sentido daquilo que eu comentei sobre as vias, né, que estão sendo construídas a partir do primeiro ano de vida, né? No primeiro ano de vida, a cada segundo, né, a criança faz 700 a 1000 conexões. Então, você imagina a quantidade de sinapses que são formadas no primeiro ano de vida, e são essas iniciais, essas primeiras sinapses que vão construir esse pavimento, essas vias neurológicas. E a base de uma boa reciprocidade é essa via de mão dupla. Quando a criança dá um sorriso, e a mãe faz um sorriso em volta, né? Ela reforça aquele comportamento da criança, muda o comportamento da mãe. E a partir do momento que a mãe reforça, faz um carinho, isso volta para a criança também. Então, essa via de mão dupla ela é a base, né, para a formação de um bom cérebro social. E a tela não faz nada disso. O que a tela apresenta reflete na criança, mas o que a criança faz não reflete na tela. E isso é Eu muito lembrei ruim. de um slide seu agora. Você falou isso, ó. Eu lembrei de um slide seu que tem um iPad com o rosto e a criança tentando uma reciprocidade Raquel, com o iPad, né? quando eu comecei a falar nisso, assim, nossa, as pessoas criticavam, sabe? Eu Nossa, tá lembro, eu doido, sei. você tá falando coisa, né? Você tá gerando muita polêmica, né? E eu acredito que vai chegar um dia, assim, que vai ser meio que proibido mesmo, assim. Não só uma recomendação, né? Isso vai ser proibido, vai ter uma legislação para isso, assim. Isso ainda vai precisar ser muito amadurecido ainda, né? Mas não há dúvida que para várias... E aí a gente não está falando só dessas situações precoces, mas a gente está falando de transtorno de ansiedade, Transtorno de ansiedade. o próprio transtorno de desenvolvimento da linguagem também, muita coisa relacionada a isso, porque, mais uma vez, é via só de mão única, né? Então você não tem aquele reforço, né, que a criança tem quando ela emite um som, né, e a mãe reforça, aquele estímulo, né, para ela falar mais e Habilidades de mais. ouvinte, né? Habilidade de ouvinte. Como que vai ser, né? Como que vai Exatamente. ser consolidado isso, né? Sendo que a gente precisa do outro, né? Do social para reforçar isso. E isso é social, né? Exatamente. Que é um dos maiores prejuízos do TEA, né, o doutor L. Eu acho que você que estuda muito essas questões de sinais precoces, eu acho que todas as faixas etárias que foram feitos estudos, dos 12 meses, 16, até um que, se eu não me engano, foi feito dos 6 meses, não achou muita relação, mas todos evidenciaram prejuízo dessa reciprocidade social, é o que a Renata colocou aí, né? Isso, e a Letícia também, assim, o prejuízo que isso traz, né, na drogadição, né, e até a própria vício, né, em eletrônicos, né? Hoje tem um DSM, né, que é o vício em eletrônico, né? Existe um ambulatório lá no HC, inclusive o Guilherme Polanski, que ele realmente faz parte desse ambulatório, se não me engano. Então, mostra que o prejuízo é muito grande, inclusive com modificações, aí é que está uma coisa super interessante, isso é estudo em adultos, evidentemente, adultos que apresentam esse comportamento, né, de vício, né, nos eletrônicos, eles apresentam modificações até anatômicas do cérebro, né? É como se fosse uma hipertrofia, né, de uma região específica do cérebro que acaba retroalimentando esse comportamento, exatamente como o vício em droga, é igual, é idêntico, né? Agora você imagina você submeter, né, crianças de idade tão precoce, né, a uma situação como essa, né? Hoje em dia você está se falando até talvez do estresse oxidativo, né, que essas crianças acabam sofrendo por conta de uma atividade hiperestimulante no momento em que o cérebro não está preparado para isso. Então, realmente é um campo gigantesco, né, de pesquisa, mas algumas respostas a gente já tem. E eu acho que isso daí pode ser uma das outras causas, pode ser, né? A gente está falando aqui, mas esse aumento dessa prevalência também, fora as questões de diagnóstico, né? Porque realmente aumentou muito o uso, né, o doutor Hélio? Se a gente
der uma olhada nessa curva dessa prevalência, está muito é. relacionada ao uso excessivo das telas, Então, né? isso é bem polêmico, assim. Isso eu tenho uma intuição, quer dizer, uma intuição não, uma impressão, né, de que esse é um fator preponderante, essa coisa assim, é lógico que o aumento do diagnóstico do autismo está muito ligado à melhora dos critérios diagnósticos, à melhora da conscientização, à melhora de coisas que não estavam no espectro agora estão, mas eu acho que a questão do eletrônico, das telas, ela interfere pelo menos numa parcela, né, de pessoas Sim, que acabam por desenvolver sinais do espectro e, na verdade, não tem uma genética importante. E isso, o paper dessa doutora Karen Pierce mostrou isso, né? Que a pessoa pode desenvolver sintomas de autismo-like simplesmente por uma hiperexposição à tela. Mas ainda é muito difícil a gente definir isso, né? A gente tem que ter sim, muita cautela para falar nisso. sim. Isso ainda é uma coisa que precisa ser referendada pela literatura e ainda não tem ainda uma comprovação muito sólida em relação a isso. Sim. A Juliana perguntou alguma coisa aí sobre agora, o que fazer, né? As crianças ficam 4 horas na tela. Se ela está se referindo mais a questões escolares, né? A criança já tem uma certa maturidade, embora é muito pequena, né? Para crianças de 5, 6 anos, não tem maturidade nenhuma para ficar 3, 4 horas na frente do computador assistindo aula, eu sei, mas É. digamos que é uma atividade que tem um certo direcionamento, né? Do outro lado tem alguém, né, que faz pelo menos uma troca. E quando eu E falei não é que uma atividade repetitiva, Isso, né, o doutor Hélio? exatamente. Porque os jogos, É, geralmente, é. o Bruno, não, o Bruno vai falar, não é porque, na verdade, assim, os jogos têm uma certa atividade específica ali, né? Ou as Uhum, crianças jogam somente determinado uhum, jogo. Na uhum, verdade, o jogo não é o vilão, a gente falou muito uhum, sobre isso, né? uhum, É exato. como jogar, é a quantidade de horas, porque é Uhum, impossível essa geração não ter é, acesso a jogo. exato. Isso aí não vai É, acontecer, e não dá né? realmente para deixar absolutamente sem. Agora, uma coisa que eu esqueci de falar, quando eu estava falando sobre assim, não é que a tela ela é totalmente vilã, não, ela pode ser. Quantos aplicativos, né, até de uso Sim, assim nas técnicas comportamentais podem ser utilizados sim, e sempre, né, com uma pessoa do lado, né, quando você compartilha exatamente. o uso da tela com uma outra pessoa para fazer comentários, fazer brincadeiras de troca de turno. Aí é totalmente Perfeito. diferente, né? A tela passa a ser um instrumento É, de socialização, né? Então, é. lógico, trabalhar algumas habilidades específicas na tela também pode realmente Sim. ajudar no desenvolvimento de algumas lacunas do desenvolvimento, com certeza. O problema é o que a gente observa é que a tela ela se torna como parte Uhum. fundamental de É, atividades uhum. rotineiras, né, da Rotineiras. criança. Então aí você, quando a gente Uhum. vai ver a quantidade de horas, a É, criança está mais tempo exposta à tela do que a qualquer outra atividade. E exato. aí realmente isso vai ser prejudicial, como Uhum. se fosse para outras questões também, né, o doutor Uhum. Eli. Então, acho É que isso isso. é algo que É. merece ser sim falado, É. tá, né, A, estudado, a Renata está e eu falando aí, acho que né, que usa a precisa. tela para treino de fala, né? Então, perfeito, A né? Renata, isso, Inclusive o PEX, né, pode ser feito com o auxílio isso. da tela, né? Até mais Tem vários ágil. aplicativos aí, Uhum. né, que são Uhum. feitos para Uhum. comunicação alternativa ou suplementar. Uhum. O Bruno mesmo, ele está usando jogos e com um curto espaço de tempo, crianças, adolescentes que não tinham nenhuma interação social já É. formaram grupos de WhatsApp, estão Uhum. conseguindo ter uma relação. Então, assim, específicos para uma determinada aquisição de uma habilidade social, de uma habilidade X, né? É Então, acho que perfeito. para isso é É. maravilhoso, É o que a Nise né? colocou aí, né? O grande problema é o uso só passivo, né? Em Só que a criança ele fica sozinho, sem né? controle, sozinho. É Aí isso. não dá. E crianças muito novinhas, né? Uhum. É o que a gente mais está Eu observando. falo assim para as famílias assim, olha, a gente entende cada situação individual. É lógico que vocês vão fazer o que dá para fazer, o que é possível, né? É lógico que a dinâmica de cada família é diferente, né? Não adianta falar assim, tem que fazer e pronto. Não, Sim, mas sim, tenta de uma maneira
da maneira que você puder, fazer com que a tela não seja a brincadeira principal da criança, não seja o passatempo principal da criança. Ela pode usar ali em algum momento que você estiver ocupado, para seus afazeres, né, trabalhando, né, ou fazendo alguma Perfeito. coisa, mas a partir do momento que seu tempo estiver livre, né, tenta realmente fazer brincadeiras concretas. Exato. Eu tive que aprender a jogar COD. Eu só sei falar esse nome. O Bruno me ensinou para eu jogar com meu filho nessa pandemia. Foi a forma que eu consegui. E foi incrível, porque depois que eu comecei, realmente começou a diminuir. Eu acho que ele ficou um pouquinho chateado porque eu só perdia lá e ele falou assim: não, eu vou parar um pouco de jogar com a minha mãe, que ela não sabe jogar isso aqui, não. Mas foi uma oportunidade maravilhosa, né, da gente sentar ali, interagir e ele falar que eu não estava certa, que eu ia morrer, então, mas foi maravilhoso, É né? Então isso, é acho que é isso. isso, É né? intermediado, né, é muito bom, assim, você pode trazer grandes benefícios com isso. Então começa em paz, igual eu. Vocês vão ter um pouquinho de dificuldade motor ali, mas vai. O doutor Hélio, outra questão. Para fazer esse diagnóstico em consultório, né? Estou vendo Uhum, aqui que nosso tempo. uhum. O senhor usa. Nossa, eu falando doutor Hélio, É. senhor, mas vamos lá. Alguma escala, algum teste específico, Aham, algum exame de neuroimagem, por quê? Várias vezes eu recebo os pais aqui, e aí os pais chegam. O senhor sabe, né? Porque eu mando uhum, mensagem, doutor Eli, uhum, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, mudou alguma coisa no uhum. diagnóstico? Porque esse pai está com vários exames aqui e eu estou com dó de deixar o pai fazer. Eu não vou É. deixar. Posso fazer isso? Não, Raquel, pode? Isso aí não precisa fazer. Bom, Esse Raquel, você tanto, ter falado né? Porque sobre isso, isso, né? Uhum. Estava até falando para a Nise, assim, eu vou aproveitar amanhã, o dia do autismo, e eu vou colocar partes da minha palestra que eu dei no congresso do ano passado na SBNI, que foi exatamente assim, maus tratos e condutas inadequadas no autismo. nossa, Né? maravilhoso. E aí, antes de até começar falando sobre as condutas no tratamento, que é a grande questão, né, eu falo um pouquinho na parte de avaliação de exames, e algumas vezes não é nem assim por uma questão de estar fazendo. É por falta de orientação mesmo, muitas vezes, não é? Às vezes tem muita gente que ainda insiste assim, que acha que vale a pena, né, fazer ressonância, né, num quadro assim típico de autismo. E aí é sempre bom frisar que a recomendação, né, e aí novamente, né, Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Neurologia, Sociedade Canadense, não recomenda o uso de exames de imagem nem eletroencefalograma para o diagnóstico de autismo, nem de TDAH. E aí entra coisas mais absurdas, né, como pedir exames de intoxicação, né, de ferro, metais pesados, né, solicitar exames que nem têm uma certa padronização na infância, né, tem pessoas que pedem coisas assim de marcadores tumorais, provas de atividade inflamatória, como a criança estivesse tendo uma encefalite, né, aquelas barbaridades que a gente costuma ver. E aí a criança acaba indo para um laboratório, colhe 20, 30 tubos de sangue Nossa. e são 30, 40 páginas de resultado de exames, né? E a gente fica ali, né, folheando, muitas acabam me mandando, né? E eu falo, o que é? Eu tô vendo aí que deu esse exame aí que chama, sei lá, XXY4519, deu, o valor dele é normal até 20 e deu 22. E aí, doutor, o que é isso? Eu digo, não sei. Né? Pergunta para quem pediu o exame, né? Ele precisa definir isso, né? Porque muitos desses exames, como eu falei, eles não têm nem padronização na infância, né? São exames feitos para marcadores tumorais, muitas vezes, né? Que não reflete, né, aquilo que a pessoa está pensando, né? Então, é aquela coisa, quando você pede um exame, né, existe um racional, eu tenho uma lista de exames que eu peço, e eu estou pensando exatamente para descartar determinadas coisas. Eu sempre peço, por exemplo, o hormônio tiroidiano, né, para descartar um hipotiroidismo, uma criança que está com um Sim. atraso do desenvolvimento. Eu acho que a própria vitamina D e vitamina B12 são elementos importantes para o desenvolvimento, né, do cérebro. Então, existe uma rotina assim, de exames, mas exames de imagem
e eletroencefalograma, só se houver alguma coisa a mais que te faça justificar isso, né? Então, uma cabeça extremamente grande, uma epilepsia associada, né? Perfeito. E lógico, se o paciente tiver epilepsia, com certeza. Então, assim, mas aí eu ia falar sobre, né, que eu vou colocar essas partes da aula exatamente para também levantar essa questão sobre a abordagem do tratamento, né? Eu estou vendo que uma pessoa acabou de perguntar sobre glúten, né? E o glúten, mais uma vez, assim, não há nenhuma indicação de que você retirar glúten e caseína de quem não tem sintomas gastrointestinais faz alguma interferência. E você submeter uma criança que já pode ter seletividade alimentar, restrição alimentar por conta do próprio TEA, você submetê-la ainda a uma restrição dietética ainda mais pesada, eu acho que isso é uma conduta bem inadequada. Eu, assim, falaria que é um crime, sabe, doutor Hélio? Você sabe por quê? Porque não Uhum, envolve alimentação, é uma prática social na uhum, nossa comunidade. uhum, Então, a gente pena para fazer essa uhum, criança ir em uma festinha da escola. E o uhum. que que a gente faz em uma Pois festinha é. de Uhum, aniversário? Quando você fala festa, aniversário, você pensa em brigadeiro, você pensa em bolo. uhum, uhum. Essa criança, se ela chegar lá, a mãe não deixa ela comer. Exato. Ou seja, eu nem sei se ela vai poder ir porque É, vai ter bolo e é. brigadeiro. E as interações sociais? E Exatamente, a como você falou. oportunidade dela pedir, né? Comunicação. Então, não é só isso Uhum, que vai ficar uhum, prejudicado. Se houvesse uma relação de que realmente, né, traria algum benefício, eu acho que eu daria uhum, tudo, né, para uma uhum. criança, para o meu filho, mas não tem. E aí novamente, né? Isso é estudo científico, né? E aí muitas vezes vale a pena falar, porque alguns estudos, algumas pessoas podem dizer, não, tem um estudo sim, eu vi lá um estudo da Finlândia que mostra um estudo com 20 casos que melhoraram. Mas assim, você tem que ver a qualidade do estudo, né? Do Então, estudo. para você fazer uma recomendação, assim, você tem que buscar revisão sistemática, meta-análises, né, consensos, né? Então, as últimas revisões, elas não viram realmente quando as revisões elas julgam de maneira bem detalhada a qualidade do artigo, né? E existe artigo recomendando várias barbaridades, mas quando você faz um julgamento desses artigos nessas meta-análises, você vê que realmente não há uma evidência científica sólida para recomendar e a gente tem que ter responsabilidade. Em relação ao uso de escala, existe uma escala para diagnóstico de TDAH, que é o SNAP-4, todo mundo conhece, mas eu praticamente eu não uso escala em consultório, Raquel. Eu avalio a criança tanto para o TEA como TDAH. Eu acho uma coisa super maçante pegar um pedaço de papel ou ficar perguntando coisas para as pessoas e marcar um X, né? Eu acho uma coisa tão assim mecânica, né? E além do mais, é muito indutora, né? Quando você fica perguntando determinadas questões assim de escala, você acaba induzindo muitas respostas, né? Então, é lógico que as escalas elas estão na nossa cabeça quando a gente vai fazendo a sua Sim. rotina, né, da avaliação, mas eu não uso formalmente, vamos dizer assim, uma escala como a Snap 4. A Snap 4 acaba sendo muito útil assim para os pais preencherem, né, e para a escola, né, para outras pessoas assim, para te dar uma base assim do que a escola vê da criança, do que a família vê da criança, e isso serve como uma base para você fazer o seu julgamento, a sua avaliação. Eu vou traduzir o que o doutor Hélio disse. Para um bom diagnóstico, você precisa de profissionais que tenham uma boa experiência no assunto. E é muito claro isso para nós aqui. Nós não fazemos diagnósticos, né? Nós fazemos intervenções. E é claro, muito claro, de onde que vem um diagnóstico que a gente fecha o olho e fala, aqui foi feito, né, por tal Uhum, colega, uhum, aqui, por que que não fez ainda? uhum, Né? Porque uhum, essa criança aqui, eu tenho certeza que ela é TEA, uhum. né? Então, o diagnóstico é clínico, né, doutor Hélio? Tanto para TEA quanto para TDAH. É isso que o senhor Perfeito. quis dizer, né? Isso, com certeza. Perfeito. Mas esse clínico precisa de uma É, certa é, é, experiência, né? é.
E nada contra, assim, eventualmente, né, uma pessoa que está começando, né, usar instrumentos, Sim, assim, né, para facilitar o trabalho, evidentemente, isso é perfeitamente possível, né, mas não ficar só focado naquilo, né, tipo assim, ah, tá, agora peraí, deixa eu somar, uai, deu acima de tanto, então né, pelo amor de Deus, não é assim que se faz um diagnóstico, né. não. A Nice falou algo aqui, eu acho, até imagino porque ela falou, né? Algo muito da nossa profissão de analistas do comportamento, né, dona Nice? Não é porque é comprovado cientificamente, Não, que, né? não é porque foi estudado, é que é Ah, comprovado é. cientificamente, ela falou, né? Quer Não dizer, mesmo, né? então isso tem a ver com aquilo que eu falei, assim, dos papers, né, que Sim, saem, né? Tem paper para tudo, se sim, você jogar ali, não, menos para barbaridades como quelação, MMS, mas câmara isso mesmo. hiperbárica, né? Tem estudos Sim, assim, né, tem. que pequenos relatos de casos, séries pequenas, né, mostrando sinais talvez promissores, tal, que precisa ser melhor estudado. Mas quando a gente vai e joga isso para uma revisão sistemática, viu que aquele estudo realizado ele não tem muita relevância, porque o N é pequeno, ele não foi controlado para saber se o paciente fazia outras intervenções. Aliás, isso é um dos maiores críticas a alguns trabalhos, né? Ou seja, quando Exatamente. você insere um novo elemento, né? Você Uhum, precisa controlar, né, para saber se esse paciente também está fazendo outras intervenções, né? Porque aquele é, benefício pode vir daquela outra intervenção e não daquele elemento que você está introduzindo. é, Então, esse é talvez uma das críticas maiores a essas terapias supostamente que tem comprovação, falsa é. comprovação. O próprio NAC, né, do ano Uhum, passado, ele uhum, saiu com algumas críticas, né, uhum, dentro das práticas baseadas em evidências, uhum. porque realmente algumas práticas que subiram como práticas baseadas em evidências foram alguns estudos um É, pouco complicados, né, uhum, com pouca evidência, é, que não foram revisões sistemáticas, o grupo controle e o grupo isso, experimental não estavam muito bem definidos, então exatamente. realmente mas infelizmente, né, o doutor Hélio, não são assim, as pessoas não olham muito como que essas pesquisas foram conduzidas. Não. E, infelizmente, pessoas de má fé utilizam disso, né? Olha Uhum. lá, é uma evidência, você pode usar que funciona, Isso. né? Então, esse Então, é exatamente. Aí o Kellington, um grande abraço, Kellington. Ele acabou de colocar aí o site, né, do NAC, né, que o Nise comentou, Nash, e você também, National Autism Center. E ali, gente, quem quiser, né, você vai ver é exatamente, eu diria que é o suprassumo das revisões, né, onde você vai ter realmente isso. os tratamentos estabelecidos. Existe uma parcela interessante de estudos chamados tratamentos emergentes, que são Sim, aqueles que estão quase lá nos estabelecidos, mas ainda quase. falta um pouquinho para ser determinado, e aqueles não estabelecidos, né, que não têm evidência científica nenhuma. Nenhuma. Estão lá, são É, fáceis, né? uhum. Doutor Hélio, eu tô com medo, ó, igual ontem, tá vendo? Não deu tempo. Várias perguntas aqui. Só tenho a agradecer. Eu vou tentar depois responder as pessoas, senão eu mando as perguntas para o doutor Hélio. A gente Tá abre, bom, doutor Hélio responde, tá bom, foi o maior prazer né? de responder. Olha, eu sei que é um dia que você estaria aí agora, um horário com os meninos, com a esposa, descansando, mas é muito importante para nós ouvir um pouquinho desse conhecimento seu e aliado, né, a boas práticas. Então, só tenho a agradecer em meu nome, em nome de toda a equipe, e em nome dos pais e de todo mundo que pôde te escutar hoje. Obrigado, Né? Raquel. Obrigada mesmo. Parabéns aí pela semana, né, de atividades, né, em movimento. Acho que são iniciativas como essa, né, sempre para trazer esclarecimento, né, e eu fico muito agradecido em participar. Então, tá, joia. Olha, obrigada, um abraço a todos aí e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigada mesmo, Eli. Até mais. Abraço.